sua palavra. Foi o que respondi ao anjo quando me trouxe a maior das boas novas. Eu fiquei com medo na hora, mas nada mais importava. Eu sabia que a insegurança de José, o falatório das pessoas ia acontecer. Mas nada podia impedir os planos de Deus para a salvação do mundo. Certa vez, na casa da minha prima Isabel, mulher cheia do Espírito Santo, ela disse: bem-aventurada és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. O meu coração ficou feliz demais, porque eu sabia que não era sobre mim, mas era sobre Ele. Ele estava vindo, e nada podia impedir os planos de Deus e o seu propósito. Que saudade. Que saudade eu sinto de tê-lo em meus braços, de cantar para ele dormir. Eu lembro dele crescendo, ainda pequenininho, ajudando seu pai na carpintaria. Em tudo ele crescia, em graça, estatura e sabedoria, sempre dedicado na missão que o pai deu a ele. Ele era maravilhoso. Certa vez, nós estávamos em um casamento e ele atendeu um pedido meu, sempre tão gentil. Tinha acabado o vinho e ele transformou água em vinho, deixando a todos maravilhados. Ele era tão bom para mim, que para mim como mãe era muito difícil saber que esse momento estava se aproximando. Meu coração apertava. Era tanta dor e sofrimento vendo o justo pagando pelos injustos. Mas Deus me deu forças e eu confiei nele. Ele não merecia. Ele não merecia toda aquela dor. Ele não merecia todo aquele sofrimento. Não foram os pregos que seguraram Jesus naquela cruz. Foi o seu amor. E naquela hora ali no Calvário era palpável a sua compaixão. Ele orou ao Pai e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Também aquele que estava à sua direita, ele prometeu que estaria ainda com ele no paraíso. E o perdoou genuinamente. Eu lembrei naquela hora, ao ver aquela cena das palavras de Simeão, quando ele era bebê ainda e o apresentamos no templo. E eu senti como uma espada atravessando o meu coração, dilacerando tudo. O meu filho ali naquela cruz. O meu doce filho. Mas não terminou ali. Porque eu sei que, assim como ele prometeu, ele estaria junto ao Pai. Ele também está conosco. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E o seu amor era e será sempre eterno. Cruz se erigiu, dela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus que morreu nessa cruz, dando a vida por mim. Levarei eu também
da glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu na cruz com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com Ele no lar sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Quando Jesus me chamou, eu era um simples pescador. Jesus se aproximou de mim e me convidou a segui-lo. E em suas palavras ele falou: segue-me e eu farei de você um pescador de homens. Naquele momento o meu coração começou a arder, porque nas palavras dele havia algo diferente que me atraiu. E caminhando com Jesus, eu vi coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu vi paralítico andar, eu vi cego de nascença começar a ver, eu vi mortos voltarem à vida, e além disso eu vi Jesus se importando com aqueles que não tinham valor algum para a sociedade.
Mas sabe, eu tenho que confessar que eu também senti medo. Medo ao caminhar com Jesus. Medo do inesperado. Medo também quando Ele me chamou para andar sobre as águas com Ele. Eu até comecei bem, olhando para o meu mestre, mas no meio do caminho a minha atenção foi para a tempestade, foi para as ondas, foi para o vento forte, e eu comecei a afundar. E ali o Senhor estendeu a sua mão e me levantou. Sim, Ele sempre me sustentou. Isso foi trazendo uma confiança para o meu coração. Certa vez Ele perguntou se eu e os outros discípulos estávamos entendendo quem Ele era. E eu falei, sim, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir daquele momento, eu achei que a minha fé nunca mais ia vacilar. Grande engano meu. Grande engano. Então, veio o jardim do Getsêmani, veio a oração sobrecarregada, veio a traição, vieram os açoites, vieram as prisões. Aquela madrugada toda foi muito difícil e dolorosa. E sabe o que eu fui capaz de fazer com meu mestre? Eu fiquei vendo tudo de longe. E quando me perguntaram se eu era um deles que seguia Jesus, eu neguei 3 vezes. O Senhor já tinha me avisado que isso ia acontecer. Quando eu achei que o meu amor por Ele era incondicional, que iria até as últimas consequências por Jesus, Ele falou, não, você me negará 3 vezes. E aconteceu. Para minha vergonha aconteceu. E sabe, a partir daquele dia, eu não fui mais o mesmo. A partir daquele dia, a tristeza tomou conta do meu coração. Eu fui tomado de um remorso, de arrependimento. E eu não conseguia nem mais dizer que um dia eu fazia parte do grupo de discípulos. Eu não me achava digno. Até que o tempo passou e eu decidi voltar à minha velha vida. Voltar a fazer o que eu fazia antes. Afinal, eu era um pescador. Eu não queria mais aparecer. Eu queria voltar a pescar. Cheio de vergonha, cheio de tristeza no meu coração. Mas aí, o meu mestre, depois de ter ressuscitado, Ele apareceu novamente a nós. E quando eu achei que Ele iria me condenar por aquilo que eu tinha feito, Jesus vem e com muita compaixão, Ele me dá uma nova chance. Sim, Ele é o Deus das novas chances. Ele é o Deus dos novos começos. E ali eu pude entender que a sua graça e o seu amor são muito maiores do que o meu pecado. A partir daí, eu voltei a seguir o meu mestre. O Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, mas ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Sim, tu és o Cristo,
Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. O Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, mas ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, não há, não, não. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há, igual não há. Antes de conhecê-lo, eu era prisioneira de dores que poucos podiam compreender. O peso do passado, as vozes da angústia, a escuridão. Mas então, ele me viu. Não como os outros me viam, com desprezo ou desconfiança, mas com olhos de compaixão e verdade. Jesus me chamou pelo nome e naquele instante, a luz dissipou toda a sombra em mim. Desde aquele dia, caminhei com ele, segui seus passos. Caminhei com ele pelas estradas empoeiradas. Vi com os meus próprios olhos os milagres que ele realizava. E não apenas os milagres de corpos curados, mas o de corações transformados. Aprendi que ele não olhava para o que fomos, mas para o que poderíamos ser em Deus. Eu estava lá quando pregaram as suas mãos naquela cruz. A dor era insuportável, mas não o abandonei. E como poderia, se ele nunca nos abandonou? Fiquei lá, junto à sua mãe e às outras mulheres, ouvindo seu último suspiro, sentindo o mundo estremecer. Mas a história não terminou no túmulo. Na manhã do terceiro dia, eu fui até lá, tomada pelo amor e pela saudade.
e o encontrei vivo. No começo, eu não reconhecia sua voz, mas quando ele disse o meu nome, tudo fez sentido. O impossível havia acontecido. Ele me chamou para anunciar a boa nova a mim, uma mulher, alguém que muitos não escutariam. Corri até os meus irmãos e disse: eu vi o Senhor. E até hoje proclamo essa verdade. Ele vive, e porque Ele vive, jamais seremos os mesmos. Como é bom saber que nunca estou só. Tenho sempre a tua mão a me guiar. Mesmo quando o medo vem, mesmo quando a luz se vai, eu posso crer. Comigo estás. Teus caminhos são mais altos que os meus. Mesmo quando não consigo entender, sei que posso confiar, sei que devo descansar. Aqui estou, comigo estás na escuridão. Teu olhar me ilumina e o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz, minha alma em ti confia, pois onde estou, tu também estás. Como é bom saber que nunca estou só. Tenho sempre a tua mão a me guiar. Mesmo quando o medo vem, mesmo quando a luz se vai, eu posso crer. Comigo estás. Teus caminhos são mais altos que os meus. Mesmo quando eu não consigo entender, sei que posso confiar, sei que devo descansar. Aqui estou, comigo estás na escuridão. Teu olhar me ilumina e o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz, minha
Naquele dia, as trevas cobriam os céus e as sombras dançavam no ar ao som dos gritos enfurecidos da multidão, como num espetáculo de horror. Mas não importava os gritos da multidão, toda a euforia, os meus olhos só conseguiam te enxergar e ver os seus olhos, cansados, vazios. E o peito sobre o qual reclinava agora estava aberto pelos flagelos do açoite. Logo ele que tanto abriu seu coração pelo ferido e oprimido, estava ali naquela cruz. E você estava bem ali na minha frente, mas inalcançável. Os poucos metros que nos distanciavam pareciam quilômetros. Eu não conseguia sequer erguer um dedo para te ajudar. Me desculpe, Senhor, como fui fraco. E toda aquela multidão feroz, gritando, eu não conseguia pensar em outra coisa, senão em tudo o que tu fizeste por nós. Como puderam fazer isso contigo? E toda aquela cena, o terror me sufocava o peito, e eu não conseguia mais controlar minhas lágrimas. Como fizeram isso com alguém tão gentil? Mas mesmo em meio àquela gritaria e zombaria, eu conseguia ouvir a sua voz fraca me dizendo: filho, eis aí tua mãe. Eu entendi que eu deveria cuidar de sua mãe como se eu fosse seu próprio filho. Afinal, nesses 3 anos, nos tornamos mais próximos que irmãos. Eu me lembro, na nossa última ceia, naquele salão, e tu tomaste o pão e partiste ao meio, dizendo que aquele seria o seu corpo por nós despedaçado. Eu ainda confuso, sem entender, mas vendo nos seus olhos a tristeza e o choro calado, e depois o cálice, que seria o seu sangue por nós derramado. Eu entendi, finalmente eu entendi, que seu amor não cabia naquela cruz, e nem cabe neste templo, pois deste seu amor sem fim, sem reservas, sem limites. E se tu disseste que o amor é como uma semente, na verdade tu foste a semente semeada por Deus, mas que no 3º dia ressuscitou, trazendo frutos para a eternidade. E tu disseste: amados, amem uns aos outros como eu vos amei. E se tu disse isso, então é isso que eu farei. Eu contarei a todos, escreverei e gritarei desse amor, até que todos conheçam e entendam que tu és o pão da vida e a água que purifica e limpa aquilo que o olho não pode ver. Ah, Jesus, meu Deus, meu Senhor, meu amigo. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Meus pecados ocultos, os que escondo no fundo do meu coração, derrama em minha vida água, limpe sujeira e sacia essa sede, o que Cristo oferece, Ele é. Lara, lara, lara. No
escuro de quem eu fui, não tinha nada. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração. E espalha um barro que ainda faltava. Abra a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. E Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado, que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo oferece, Ele é. Tanto em meu coração que desejo dizer, mas como colocar em palavras o que é estar na presença dele? Como explicar o que senti? Algo em sua voz me atraía, como se falasse diretamente ao meu coração. No dia que Jesus foi nos visitar em Betânia, fiquei extasiada com sua presença e não saí de seu lado. Minha irmã, sempre tão dedicada e caprichosa, me repreendeu por não ajudá-la. Mas ele me olhou com olhos de ternura e disse que eu tinha escolhido a melhor parte. Mas é claro, minha escolha jamais seria diferente. Eu sempre soube que ele era alguém especial. Mas então, chegou o dia em que a dor quase me arrancou o fôlego. Meu irmão, tão querido por mim e pelo próprio Jesus, adoeceu. Lázaro estava muito mal e mandamos chamar por Jesus, mas ele não chegou a tempo. Pelo menos foi o que pensamos. E agora, Lázaro estava morto. Que dor indescritível. Mas 4 dias depois, Jesus chegou. Ele sempre chega no tempo certo, no tempo determinado por Deus. Ainda entre lágrimas e cheia de angústia, olhei para ele e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, ele chorou. Aquele homem, tão forte, que realizava tantos milagres, estava ali, em prantos por meu irmão.
foi quando ele fez algo inimaginável. Ele ergueu a sua voz e disse: Lázaro, vem para fora. E meu irmão saiu daquela tumba vivo, completamente restaurado. Ali eu tive a certeza, não era apenas um mestre ou um profeta, ele era a própria vida. Mas como eu poderia agradecer? Enquanto todos ceavam, me lancei aos pés de Jesus e quebrei meu vaso de alabastro com o perfume mais caro que eu tinha. Eu precisava fazer isso. Muitos disseram que era desperdício, mas não. Eu precisava demonstrar a Ele toda a minha gratidão. Desatei então meus cabelos e enxuguei seus pés. Nada mais importava. Tudo que eu tinha pertencia a Ele. E veio a cruz, de coração partido novamente. Ele, que era vida, era agora levado à morte. Mas me lembrei de suas palavras. Lembrei que ele disse que venceria a morte. E venceu. A morte não pôde detê-lo. Se eu pudesse dizer uma coisa a vocês, seria isso. Derramem diante dele tudo o que vocês são, tudo o que vocês têm. Não há lugar melhor para se estar do que aos seus pés. Não há melhor som do que a sua voz. Ele é a vida, é a melhor parte. E isso ninguém jamais poderá nos tirar. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou,
encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca e nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu, logo eu. Quem sou eu além de um qualquer? Alguém que para muitos não deveria receber qualquer dádiva. Para que serviria eu, se não fosse para trabalhar sem parar, me dedicar inteiramente ao meu Senhor, aceitar tudo que me fosse imposto sem ter qualquer voz ou vez? Para piorar a vida deste pobre servo, sobre mim caía a sombra de uma terrível doença. Estava eu, paralisado, à beira da morte, me sentindo mais inválido do que nunca. Afinal, qual seria o destino de um servo que para mais nada servia? E quem gastaria seu tempo, dinheiro ou poder para curar alguém como eu, indigno para a sociedade? Meu senhor, o centurião do exército romano, que já havia tentado de tudo para que eu melhorasse, baixou qualquer armadura que havia erguido contra os judeus e pediu aos seus líderes que falassem sobre mim a Jesus.
Ao se encontrar com meu senhor, Jesus disse que atenderia o pedido. Mas meu senhor sabia que pertencia a lados opostos na sociedade, e para ele era notória a majestade de Jesus, e não se sentia digno de recebê-lo em sua casa. Então clamou que dissesse apenas uma palavra e seu servo seria curado. Então Jesus disse: nem em toda Israel eu vi tamanha fé. Vá, e seu servo será curado. Eu nunca vi seu rosto ou ouvi sua voz, mas mesmo à distância pude sentir o seu poder invadindo e restaurando o meu corpo. Ele tantas vezes me escolheu, não me salvou apenas naquela cruz, mas todos os dias, e nunca deixou de olhar para mim com os olhos de pai. E para ele não importava a posição social que eu tinha. Sou imensamente grato por sua compaixão, pela fé que me fez receber a cura, pelo amor que olha para todos e chama de filho, e pelo favor imerecido pago naquela cruz. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho desse duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, mas por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor, e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Quem sou eu para ser visto com amor, mesmo em ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor, e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és.
assim como um vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Eu me lembro daquele dia como se fosse um sonho. Tudo estava escuro e silencioso. Eu não via nada. Era como se eu estivesse dormindo, mas sem sonhos, sem tempo. Só um espaço vazio. De repente, eu ouvi uma voz forte, mas cheia de ternura, que dizia: "Menina, eu te digo, levanta-te." Senti algo percorrer o meu corpo como um sopro me invadindo. O vazio foi tomado de cores e eu acordei. Vi um homem que nunca tinha visto antes, mas de alguma forma ele parecia me conhecer. Quando olhei em volta, eu vi minha mãe e meu pai chorando. Eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. Eles vieram até mim e me abraçaram forte, como se tivessem encontrado algo que havia sido perdido. Olhei de novo para aquele homem. E meu pai disse que ele se chamava Jesus. E naquele momento eu soube. Foi a voz daquele homem que eu ouvi quando estava tudo vazio. Senti meu coração bater mais rápido. Vivo! Então, ele disse para me darem algo para comer. E eu sorri. Percebi que estava com muita fome. Quando soube que ele foi morto, eu estava viva. Mas eu me senti naquele vazio novamente. Mas então, chegou a notícia. Ele havia ressuscitado. E foi aí que eu descobri que quando Jesus está perto, o impossível acontece. E até o mais profundo vazio ganha vida.
minhas mãos e a minha voz, eu exaltarei teu nome, ó Cristo, pois me deste o meu ser, me deste amor. Sim, eu creio em teu poder, creio em teu amor e que és fiel para sempre e sempre. Com teu sangue carmesim, vens-me remir. Abra os olhos do meu ser, olhos do meu coração, eu quero vê-lo, eu quero vê-lo. Foi quando Jesus nos viu e sorriu para nós e disse aos adultos: deixe eles vir a mim. Nós nem acreditamos. Quando os adultos se afastaram, ele abriu os braços. Nós corremos o mais rápido possível. Jesus nos abraçou e falou algumas palavras que senti meu coração ficar quentinho. Nós nem queremos ir embora. A gente ficou tão feliz. Ele nos deu atenção que muitas vezes não recebemos dos adultos e nos ensinou que a sua palavra é como uma linda ponte de amor que nos leva para bem pertinho de Deus. Quando eu crescer, eu quero ser igual a Jesus.
o meu cantar, a minha força está nele está. Na tempestade eu tenho paz, que grande amor, que grande paz, o meu temor embora vai. Meu Redentor é tudo em mim, firme no amor de Deus estou. Só em Jesus que veio a nós, como um cordeiro se entregar, mostrou amor e retidão, morrendo por amor a nós, na rude cruz onde morreu, Jesus cumpriu o amor de Deus e lá levou o meu pecar. Posso em Cristo livre estar. A morte eu não temo mais, é o poder de Deus em mim. O meu viver, o meu morrer, está no comando do meu Deus. Ninguém vai mais me separar das suas mãos, do seu cuidar, virá levar-nos ao seu lar. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está. Na tempestade tenho paz, que grande amor, que grande paz, o meu terror embora vai. Meu Redentor é tudo em mim, firme no amor de Deus estou. Só em Jesus estou. Só em Jesus estou. Som. Amados, aquilo que Jesus começou a fazer nas nossas vidas como discípulos dele, Ele está pronto também a fazer na vida daquele que se dispõe a
ter um encontro com Ele. Hoje é Páscoa, nós celebramos o triunfo do autor da vida sobre a morte. Nós celebramos o triunfo da graça de Deus sobre a condenação do pecado. Nós celebramos que o nosso Salvador entregou a sua vida em nosso lugar, mas Ele não ficou morto, Ele não ficou lá no túmulo, Ele ressuscitou e hoje está vivo e vivo para todo sempre. Nos juntamos aquele anjo na sua fala, quando os discípulos foram em busca do corpo de Jesus no seu túmulo, e o anjo pergunta: por que vocês estão aqui procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele está vivo. Nosso Salvador está vivo. E nada melhor do que celebrar isso, celebrar a ressurreição de Jesus, lembrando, através da ceia do Senhor, o que Ele fez em nosso lugar. Todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos declarando, através desse ato simbólico, que toda a vida que nós recebemos, toda a vida espiritual que nós temos, ela flui de Jesus para nós. Nós não temos vida em nós mesmos. Nós recebemos vida de Jesus. Então, queridos, a ceia do Senhor é para todos aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, se arrependeram dos seus pecados e confiam nele, depositam nele a sua fé, inteiramente nele, para a sua salvação. Se isso é uma realidade na sua vida, eu te convido nesse momento a se colocar em pé. Os irmãos aqui irão passar distribuindo a ceia. E eu também não posso deixar passar esse momento sem dizer para você as implicações da ressurreição de Jesus sobre a humanidade. Deus, ao ressuscitar Jesus dentre os mortos, a palavra de Deus vai dizer que Ele o constituiu Senhor e Cristo. E nesse momento, o nosso Salvador dá a oportunidade a todos aqueles que ainda não o conhecem de se arrependerem dos seus pecados e depositarem nele a sua fé, unicamente, a sua salvação. Se o Senhor está te chamando nessa noite e você está tomando uma decisão de entregar a tua vida a Cristo, eu quero te dar a oportunidade de fazer isso hoje. Não deixa passar isso aqui. Tudo isso aqui aconteceu para que o amor de Deus alcançasse o teu coração. O amor de Deus que alcança pessoas, que ama pessoas, Ele quer alcançar você também. Se você está tomando essa decisão nessa noite, acene com a mão. Nós queremos orar por você. Glória a Deus. O Senhor é bom. Nós vamos passar agora o pão e o cálice. Você pode receber ele aí no seu lugar. Os irmãos podem ir servindo. E assim que todos receberem, nós cearemos juntos. E como igreja, como família de Deus, agora chamados para essa mesa da comunhão, nós iremos celebrar que o nosso Salvador se entregou por nós, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a salvação e a vida eterna. Amém, queridos? Fiquem à vontade, então. Enquanto o grupo de louvor ministra essa canção, adore o Senhor aí no seu lugar. Celebre o fato de que você é amado, de que Jesus te alcançou. Vamos adorar juntos.
Queridos, o Cristo ressurreto, que triunfou naquela cruz, Ele também é o Deus que estende a mesa da comunhão, porque naquela cruz nós fomos feitos família de Deus. Quero te convidar nesse momento a participar da ceia do Senhor, com o entendimento daquilo que Jesus fez pela minha e pela tua vida. Celebre o fato de que você foi resgatado da morte espiritual. E se hoje você tem vida, é porque Jesus te amou primeiro e entregou a sua vida para resgatar a todos nós. Amém, queridos? Vamos participar da ceia do Senhor. Tome do pão, coma do pão, né? Tome do cálice. Todo mundo recebeu o pão e o cálice. Amém. Comamos do pão, queridos, entendendo, ele simboliza o corpo de Jesus que foi moído por amor a nós. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu corpo, Senhor, que foi entregue, Senhor, para ser moído por nós, para perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor se entregou por nós. Nós te louvamos, Senhor. Vamos tomar também do cálice. O cálice simboliza o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança. Foi derramado, foi vertido para perdão dos nossos pecados. Vamos participar do cálice também. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo teu perdão e a tua graça maravilhosa. Ah, Senhor, se não fosse o Senhor se entregar em nosso lugar, estaríamos perdidos, para sempre afastados de Deus. Mas o Senhor entrou na história, entrou também na nossa história e nos resgatou, entregando a sua vida por nós. Nós te louvamos, celebramos, Senhor, a tua morte e celebramos também a tua ressurreição. Celebramos, Senhor, porque o Senhor vive pelos séculos dos séculos. E um dia nos encontraremos com o Senhor. E diante daquele que nos amou primeiro, estaremos face a face por toda a eternidade. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Uma feliz Páscoa a todos. Essa esperança que ressurgiu, que venceu a morte e renasceu, ela renasça todos os dias no teu coração. Não perca a oportunidade de a cada dia viver para Jesus. Não perca a oportunidade de dedicar a tua vida a Ele, de desfrutar da verdadeira vida que só Ele pode dar.
Tudo que nós ouvimos aqui, tudo que vimos aqui são histórias verdadeiras. Que a tua vida seja verdadeira com Jesus. Que você desfrute de vida de verdade. A única vida que há, através da ressurreição de Cristo. É isso que celebramos hoje. Páscoa significa isso. Que Deus te abençoe e que você viva cada dia nessa perspectiva de uma vida plena em Jesus. Deus abençoe você. Dá um abraço a quem está perto de você. Deseja feliz Páscoa. Deseja o amor de Jesus. Celebramos o fato de nele ter vida. Amém. A gente tá bem que abraçado.